O que a gente tem percebido nos últimos anos, muitos seminários sobre a questão hídrica, muitas viagens para baixo e para cima sobre essa questão hídrica. Temos também acompanhado muitas propagandas sobre a questão do programa Reflorestar. Temos ouvido de manhã, de tarde, de noite, que existem recursos oriundos do Fundágua disponíveis para que esse programa seja executado. Temos feito uma divulgação maciça lá entre os agricultores, nos diversos municípios, cadastrando pessoas, incentivando pessoas em função da necessidade de mudar a mentalidade para que a realidade possa realmente ser diferente. Durante esse tempo todo, se discute sobre a negociação das dívidas e até agora nada. Se discute sobre as barragens e muito pouco se faz. Se discute sobre outras prevenções na linha da necessidade de estarmos armazenando a água e muito pouco também se faz. E esse programa que eu considero um dos grandes programas, que é o Reflorestar, a gente percebe que está emperrado. E olha que nós já estamos chegando ao período chuvoso. Alguns lugares no norte do estado, hoje já começou a chegar um pouco de chuva, e os agricultores ainda não tiveram acesso aos recursos que possa viabilizar tanto o reflorestamento, assim também como a proteção das nascentes. Imagina, nós precisamos fazer um planejamento com antecedência. Estamos falando isso desde o início do ano. Não há como esperar a chuva chegar para liberar o dinheiro para depois comprar as mudas, para depois fazer o plantio. É necessário acabar com essa burocracia ou falta de sensibilidade. Nós temos uma quantidade enorme de agricultores que já foram feitos os projetos. Ontem eu estava lá em Mucurici, em Ponto Belo, e agricultores dizendo que tem mais de 2 anos que o projeto já foi assinado e nada de receber o recurso. Então nós gostaríamos de dizer ao senhor governador, ao secretário de Meio Ambiente, nós temos que ter mais agilidade na execução desse programa Reflorestar. Nós precisamos dar condição aos agricultores para que eles tenham acesso a esse recurso que pertence a esse programa por lei e que eles possam fazer um planejamento de reflorestamento. Nós estamos vendo pelos jornais, na televisão, uma grande polêmica sobre a medida provisória enviada pelo presidente Michel Temer ao Congresso Nacional, que provoca algumas modificações no ensino médio. A confusão e as opiniões são tantas que até Faustão resolveu ontem falar sobre reformas educacionais. Eu tenho dito que na educação, se diz que no futebol nós temos 200 milhões de técnicos no Brasil. Todo mundo entende futebol, todo mundo dá opinião. Na educação é uma coisa mais ou menos parecida. Todo mundo dá opinião, principalmente quem nada entende de educação. As pessoas que realmente entendem de educação, que já trabalham ou trabalharam com o ensino médio, que conhecem a realidade das escolas, sabem que os problemas da educação, eles são complexos e variados. Eles não são simples de serem resolvidos. Então, essa proposta, uma das principais questões seria a flexibilização do currículo para que os alunos optassem ali por algumas disciplinas e que ampliasse a carga horária do ensino médio e por aí vai. Ora,
qual é a validade disso? Porque na Europa já fizeram isso, nos Estados Unidos também. Se esquece de dizer que na Europa e nos Estados Unidos, há muito tempo, e antes de flexibilizar currículos, ofereceram uma escola decente para o aluno estudar, ofereceram uma formação decente para o professor, com remuneração decente. Os governos ofereceram condição de acesso e permanência real para os alunos na escola. E isto é que, em primeiro plano, vai fazer toda a diferença. Porque flexibilizar ou não o currículo, o aluno vai para uma mesma escola que não tem laboratório, que não tem quadra de esporte, que tem muitas vezes um professor mal qualificado, que não tem muitas vezes uma biblioteca decente, que não tem quadra de esportes. Então qual é a diferença se toda a realidade continua? É como se estivéssemos numa casa quase caindo, com o telhado ruindo, com a fundação da casa ruindo, com as paredes caindo, e de repente nós, olha, para melhorar essa situação nós vamos reformar o sofá, porque daí nós vamos conseguir sentar mais confortavelmente. É mais ou menos essa questão que está acontecendo. Que é o dia do doador de órgão. Dia do doador de órgão. Quero aproveitar, inclusive os estudantes que estão aqui, a importância da doação de órgão. Uma pessoa pode ajudar 10 vidas, 10 pessoas. Nós temos que conversar em casa com a família que a morte encefálica ela é incompatível com a vida. Então, existe um protocolo quando os médicos acham que o paciente está com morte encefálica, não é só ele que acha, existe um protocolo, existe aparelho sofisticado que, na verdade, estarão determinando a morte encefálica. A morte encefálica é incompatível com a vida e ninguém vai tirar órgão de ninguém se tiver condições de sobrevivência. Então, eu quero lembrar que o Hospital Evangélico fez a 7ª caminhada domingo, nós estávamos lá também, mostrando a importância da doação de órgãos. Não há dúvida nenhuma, e todos nós temos conhecimento, de que estamos passando por uma séria crise, tanto financeira como hídrica, no Espírito Santo e no Brasil. Quando debruçamos em cima do novo orçamento, já encaramos a viabilidade de descermos pelo menos a 8% do atual orçamento. As esperanças na retomada do crescimento brasileiro são muito grandes, mas os mais otimistas estão prevendo pelo menos que no ano de 2017 não será possível lutarmos contra o desemprego que tanto traz preocupações e dificuldade às famílias brasileiras. Particularmente aqui no Espírito Santo. A Samarco, sem dúvida alguma, dona de uma das maiores riquezas de emprego, mão de obra e impostos, ICMS, prestação de serviços através do metal mecânico do sul, do centro e do norte, o próprio calcário, que está ameaçado com a sua produção em Itaoca, estão sentindo dificuldades que fogem da nossa inteligência. Mas, desde ontem, nasceu uma luz no fundo do túnel. Quando se falou que o meio ambiente dificilmente daria autorização para o funcionamento devido às barragens de Mariana, se falou, inclusive, na transferência de minério para o porto e do porto através das chamadas chatas para o porto de Ubu. Uma situação totalmente inviável. Mas nasceu essa luz no túnel.
que é a Vale se entender com o sócio BHP, Billington, um grupo estrangeiro, para assumir a direção da Samarco e que, com um simples trabalho no minério duto, que passa bem próximo à jazida da Vale do Rio Doce, poder, através de um trabalho de emergência, enviar o minério para a Samarco. E podemos, assim, vencer essa etapa, uma das mais tristes que o Espírito Santo e Minas Gerais já viveu até hoje, com a derrubada e o acidente das barragens de Mariana, que durante muito tempo o meio ambiente ainda vai sofrer muito com isso. E esse sofrimento que se alonga também com o desemprego, com a ameaça da arrecadação no Estado, pode. E hoje nós conversamos com o governador, Paulo Artung, que essa é uma luta de governador, de presidente da República, uma luta só de cima para baixo, mas os deputados estão preocupados com essa riqueza que está fugindo ao nosso controle. O que precisa? A Vale se dedicar 24 horas nos entendimentos com a BHP, a fim de encontrar uma solução com urgência, para que nós possamos retomar o desenvolvimento do Espírito Santo. Eu imagino que será de Anchieta, sem o funcionamento da Samarco. São dezenas, centenas e até milhares de desempregos. Eu imagino o Espírito Santo já vivendo a crise hídrica e a crise nacional sem o funcionamento da Samarco. Então nós queríamos, aqui da tribuna da Assembleia, colocar esta casa em alerta máximo, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, junto à Vale e à BHP, para que encontre uma solução o mais rápido possível. Não podemos esperar acontecer, porque as previsões orçamentárias de baixa arrecadação para o ano que vem têm muito a ver com o não funcionamento da Samarco. Que nós precisamos votar nessa casa a redação final da lei que institui o programa da Lei Maria da Penha, que visa estar estabelecendo, que é um projeto nosso, uma lei nossa, que veio do Executivo a pedido nosso, para estar fortalecendo as mulheres vítimas de violência no Estado do Espírito Santo, que são vitimadas e que muitas vezes só conseguem um socorro se tiverem uma medida protetiva. E nessa casa passou, há cerca de 1 mês e meio atrás, uma demanda em conjunto com o governo do Estado, de nossa autoria, que visa estar fazendo a Patrulha Maria da Penha em todo o Estado do Espírito Santo, fortalecendo ela, que já começou como um programa na Grande Vitória, com 4 viaturas apenas, mas fazendo desse programa, que é a Patrulha da Família, uma lei mais ampla, que tem extensão por todo o Estado do Espírito Santo, focando principalmente o seu estartar nas regiões de maior incidência, com mais um crime contra a mulher, no município que eu nasci, que vivi a minha infância, adolescência e boa parte de minha vida, que é o município de Cariacica, uma mulher que, por não querer mais morar com seu marido, não querer mais a convivência marital, foi morta a facadas, com várias facadas, no bairro Rio Marinho, que é um bairro aqui de Cariacica. Então, vira e mexe, são mulheres, deputado Ferraz, que são assassinadas pelos seus maridos, pelos seus companheiros, seus ex-companheiros, seus namorados, ex-namorados, seus ficantes. Essa mulher tinha apenas 22 anos, 2 filhos pequenininhos, uma menina de 5 anos e um filhinho de 2 anos. O marido tem 25 anos, ele matou a mulher dele, estragou a vida dele, 2 crianças órfãs, e os índices vão aumentando de violência contra a mulher.
mulher, tivemos uma baixa de incidência, mas vira e mexe, os conflitos envolvendo as mulheres ainda são resolvidos a bala, a facada, né, no espancamento e não no diálogo fraterno que deve nortear as relações. Por isso que eu insisti, nós temos uma demanda nessa casa, só falta a redação final para que isso se torne uma lei, para que essa lei possa ser implantada e para que as mulheres tenham mais um dispositivo que é a Patrulha Maria da Penha. Eu estou aqui buscando defender os direitos das pessoas que têm mais de 65 anos, que têm menos de 5 anos e que são portadoras de necessidades especiais. Esse público, essas pessoas, esses irmãos e irmãs nossas, eles têm o direito de viajar gratuitamente naqueles 2 assentos do transporte. Só que esse direito só é respeitado no sistema Transcol, no transporte da região metropolitana, e algumas vezes dentro dos municípios, e até no interestadual. Esse público viaja daqui para o estado do Rio de Janeiro, daqui para o estado de Minas Gerais, mas ele é privado por uma falha na lei de usar esse benefício quando ele quer viajar intermunicipal, dentro do nosso próprio estado. Ele não tem o direito de ir da Serra a Nova Venécia, de Vitória a Colatina. Isso está errado. Existe uma proposta de nossa autoria tramitando, que foi apensada a uma proposta que já tramitava aqui, oriunda do Poder Executivo, na Assembleia Legislativa, e eu gostaria, mais uma vez, de solicitar a atenção dos técnicos da mesa, para que ela fosse, deputado Nivaldo, desapensada, conforme eu solicitei ontem, e pudesse ter o seu trâmite normal. Eu finalizo, então, dizendo que eu estou aqui defendendo os direitos dos maiores de 65 anos, dos menores de 5 e das pessoas portadoras de necessidades especiais. Elas estão privadas de usar os 2 assentos que é de direito nas viagens dentro do nosso próprio estado, por uma falha na legislação estadual. Nós queremos aqui mais uma vez alertar que se os nossos governos municipal, estadual e federal não tomarem providências urgentes e responsáveis, comprometidas com a saúde humana e também animal e também ambiental, nós vamos ter dias sombrios no futuro breve. No momento, a nossa grande preocupação é a água. Nós vimos aí a CESAM decretando o racionamento de água. No entanto, nós estamos aí há 3 anos e a CESAM não investiu em absolutamente nada para reservar essa água. Foi aprovado nessa casa que a CESAM colocasse à disposição 49% das suas ações para fazer os investimentos e até agora nada foi feito para os reservatórios. Estamos muitas vezes refletindo sobre a questão do saneamento básico, que é um outro programa que está a passos de tartaruga, não dando condição às pessoas de terem uma saúde de qualidade. Estamos ouvindo o tempo todo dizendo que tem que investir na saúde, fazendo hospitais, comprando ambulâncias, fazendo postos de saúde e etc, etc, etc. E até mesmo comprando repelentes para evitar a contaminação dos mosquitos. Mas, ao mesmo tempo, a gente não percebe uma política de prevenção que possa reduzir ou eliminar essa questão do veneno, que cai na água, que cai no alimento, que mata os animais e mata também as pessoas. Os nossos solos estão morrendo, as nossas plantas estão sendo exterminadas, os nossos animais estão sofrendo diretamente, o ar que respiramos é um ar contaminado, onde vamos parar? Então é necessário que o governo ele possa ter mais comprometimento com essa causa. Nós, muitas vezes, estamos todos os dias vendo as propagandas de alguns produtos que são nocivos à saúde humana. E muitas vezes a gente não tem nenhuma fiscalização. Não se fiscaliza a loja de produtos, não se fiscaliza os agricultores, não se fiscaliza ninguém. E aí nós vamos vendo as pessoas morrerem. Então, que a gente possa ter consciência da nossa participação dentro desse segmento que é muito importante.
é curioso, nós estamos num rodízio de abastecimento de água em grande parte da Grande Vitória, e cada 30 bairros, né, os bairros foram divididos por conjuntos de 30 bairros, incluindo bairros de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e parte de Fundão. E então, cada um desses conjuntos fica 24 horas sem o abastecimento de água. Agora, curiosamente, as grandes empresas, a ArcelorMittal, a Vale, elas estão fora disso. Elas sofrem apenas uma redução de 20% do total de água fornecida. Nós temos uma lei de recursos hídricos no Brasil e que diz claramente que, em caso de escassez de água, a prioridade é o abastecimento humano. Então, vamos imaginar, nesses bairros onde a água é cortada por 24 horas, ali tem pequenas empresas, uma padaria, por exemplo, ou uma pessoa que tem uma pequena indústria doméstica de fornecimento de comida, ou mesmo os restaurantes que acabam sendo prejudicados. Mas por que as grandes empresas não podem passar pelo mesmo processo que as pessoas? Friso mais uma vez, a lei de recursos hídricos no Brasil, ela é muito clara. Em caso de escassez de água, a prioridade é o consumo humano. Então, é curiosa essa determinação aqui do governo do Estado e da CESAM, que corta a água nos bairros, mas para as grandes empresas, sobretudo ali, né, da região de Tubarão, é apenas uma redução de 20% do abastecimento. Me deparo com a manchete do jornal dizendo que houve uma redução nas mortes de mulheres. Se considerarmos que nós somos um dos estados com maior índice de violência no país, o Espírito Santo, que durante um bom tempo e nos últimos anos estava no ranking de primeiro lugar em violência contra as mulheres, e hoje estamos no 4º lugar, por essa visão, houve uma redução. Mas os números são muito grandes ainda, e eu quero aqui estar externando que em 2014, nós tivemos 139 homicídios de mulheres no estado. 139 mulheres mortas, assassinadas no estado do Espírito Santo. É um número muito grande. Em seguida, em 2015, foram 130 mulheres assassinadas. Agora, em 2016, até a presente data, até hoje, são 75 mulheres assassinadas. É um número muito grande, gente. São 75 vidas que já se foram somente neste ano de 2016. E se for contar 2014, 2015, 2016, foram mais de 300 mulheres mortas por conta da violência familiar e doméstica contra a mulher. Esse número é muito alarmante. É muito triste para nós mulheres do estado, que vemos a cada dia as mulheres perderem as suas vidas em conflitos com seus maridos, ex-maridos, ex-companheiros, ex-namorados, namorados, por conta de não resolver as questões, esses conflitos, com o diálogo fraterno que deve nortear as relações. A audiência pública que nós realizamos aqui na segunda-feira com todas as categorias da Polícia Civil. Vocês observam que a publicidade é de que o índice de criminalidade está caindo. Se o índice de criminalidade está caindo, é porque está havendo uma ação efetiva das polícias. Mas o sucateamento está muito grande. Mas a falta de estrutura para esses policiais é muito grande. Eu, por várias vezes, fiz colocações aqui que em delegacias onde eu fui
delegado na década de 90. Tinham de 15 a 16 policiais. Hoje, essas mesmas unidades não têm mais que 3 policiais. O delegado, um escrivão e, às vezes, um investigador. Então, todo o acervo para que seja investigado fica nas prateleiras. E aí, a impunidade impera. Sem contar, deputado Enivaldo, a morosidade da justiça, o descaso com vários processos. Se uma autoridade policial deixar de cumprir o prazo de um inquérito policial de remeter à justiça para uma chancela apenas do Ministério Público, devolva-se para cumprimento da cota ministerial. É só o que eles sabem fazer. Ele responde por prevaricação, artigo 319 do Código Penal Brasileiro. Mas, no Poder Judiciário, no Ministério Público, que extrapola os prazos, nenhum deles respondem por prevaricação. E aí, fica aquela situação. A autoridade policial, que é a polícia judiciária, que tem que cumprir os mandatos de busca e apreensão, ela sempre se vê as operações realizadas pela Polícia Militar com o condão do Ministério Público e do Poder Judiciário, expedindo medidas cautelares de busca e apreensão, mandatos de prisão, mandatos de interceptação telefônica para a Polícia Militar. Um projeto de lei da nossa autoria dispõe sobre a isenção de ICMS incidente na aquisição de veículos utilitários para agricultores familiares. A gente tem que olhar para o agricultor familiar. A agricultura familiar naturalmente move a economia e a agricultura familiar dá emprego, dá trabalho para muita gente, especialmente no Espírito Santo, que tem muitos pequenos produtores. Não é igual Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros estados, Minas Gerais, que a gente vê aquelas plantações mecanizadas e que você vê sumir de vista, não tem uma árvore, só destruindo o meio ambiente. Então, a agricultura familiar nós temos que ter outra ótica. Outro projeto nosso também determina a instalação de hidrômetros por unidade autônoma residencial ou comercial em edificações prediais verticais ou condomínios no estado do Espírito Santo. E nós já fizemos essa lei do medidor, ou seja, hidrômetro individual, há mais de 20 anos em Vila Velha, quando era vereador ainda. Infelizmente, agora estão mostrando como uma grande novidade o hidrômetro individual. Nós estamos pelo menos uns 30 anos atrasados nesse assunto, mas nós estamos apresentamos no ano passado, estamos representando outra vez, muito antes de falar em racionamento. Outro projeto da nossa autoria estabelece a obrigatoriedade de contratação de seguro contra rompimento ou vazamento de barragens no estado também. O que é isso? Nós estamos vendo de vez em quando um adutor aí grande, um tubo enorme da Cesan rompe e inunda a casa dos outros, destrui veículo, destrui casa, enfim. Nós estamos pedindo que essas empresas têm que ter um seguro para indenizar essas pessoas. Não vamos nem falar em Mariana, não vamos chegar até lá não. Mas os pequenos vazamentos nos municípios, nas cidades, que esse pequeno vazamento se torna um vazamento muito grande, tem vazamento que acaba carregando até carro, destruindo o carro das pessoas, destruindo as casas, móveis, e é preciso indenizar essas pessoas por essas empresas que fazem essa agressão ao patrimônio alheio. De aproveitamento do refis. Estamos fazendo uma legenda de que possa ser